mundo, louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo abençoado. Vamos começar de novo? Boa noite, povo abençoado. Glória a Deus. Estamos felizes porque o reino de Deus não para, é o tempo todo se movendo. Talvez você não esteja antenado o que está acontecendo, mas desde ontem nós estamos numa batalha e vencendo todas essas batalhas, porque Cristo vence por nós, amém? Ontem nós tivemos um casamento lindo aqui, hoje pela manhã nós tivemos a mesa, um cafezão caprichado, o povo trabalhando, e hoje nós nos encontramos aqui para glorificar e exaltar esse Deus que é maravilhoso, amém? Curva a sua cabeça. Deus amado e Pai querido, nós queremos te adorar, te bendizer e te glorificar, Senhor, reconhecendo o teu senhorio sobre todas as coisas que acontecem e fazem ao nosso redor em nossas vidas, Pai. Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos e nada somos, Senhor. Te damos liberdade para que essa obra continue, que os nossos corações estejam cada dia preparados para oferecer ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, que o Teu Espírito possa se manifestar grandemente no nosso meio nessa noite. Nós estamos felizes e descansamos, porque nós sabemos que
Querendo o Senhor operar, nada e ninguém vai impedir. Faz, Senhor, a tua obra. Faz, Senhor, a tua obra. Nós cremos, ó Deus. Venha sobre nós o teu agir e o teu querer em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Espírito Santo, desde o início dessa reunião, e que nós possamos sair daqui totalmente transformados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia! Vamos declarar que o Senhor é bom. Declare. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Tão bom, tão bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Ai,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meu Senhor, seu Filho amado, pra me salvar e perdoar, a cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja declara agora. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas é que eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Que maravilhoso estar na presença do Senhor, amém? Convido vocês a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e juntos vamos declarar o quão santo é o Senhor. Diga a Ele por quem você veio aqui nessa noite, amém?
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Enquanto meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Te adoramos, Jesus. Recebe, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 aleluia. Oh, oh, como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Da igreja, só tu és. Aleluia. Só tu és.
declare: Jesus, só tu és. Só tu és santo, orama xererê. Só tu és santo, não há outro Deus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, aleluia. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aplauda Ele, só Ele é merecedor de toda a honra. Não há outro como o nosso Deus. Aplauda mais forte, porque nós estamos aqui para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, amém? Aleluia, vamos continuar adorando a este Deus Todo-Poderoso. Continue com seus olhos fechados. Se você puder erguer as suas mãos, como um ato de dizer: Senhor, eu estou aqui rendido a Ti. Senhor, eu deixei tudo para trás, e eu vim aqui nessa noite para Te adorar, para bendizer ao Teu santo nome. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Que nome é esse? Emmanuel, Deus conosco estás. Ele se faz presente. Deus conosco estás. Aleluia. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derrama seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está.
digno. Só Ele é digno. Jesus. Declare os anciões. Os anciãos. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os anciãos dos anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, exalta os céus. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. A igreja declara. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Foi por mim e por você naquela cruz que Ele se entregou para que pudéssemos ser livres. Só o Senhor é digno. Aplauda o Senhor aí do seu lugar. Aplauda bem forte, aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte a esse Deus. Tu és digno, Senhor, das nossas palmas, da nossa adoração, dos nossos louvores. Tu és digno, Senhor, aleluia! E vamos continuar nesse mesmo ambiente para fazermos o nosso decreto 2026.
Então diga assim comigo: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que a harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano da vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante, para louvor, honra e glória do Senhor. Aplauda Ele! Aleluia! 2026 é o ano da presença juntos. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença juntos. Vamos tocar os céus. Aplauda, Senhor. Lindo de Deus, espero que este leão esteja rugindo dentro de você. Quando este leão deixa de rugir, você fica intimidado pelos problemas, dificuldades, lutas. O leão da tribo de Judá tem que rugir através de você. Assim, todo e qualquer problema, dificuldade, luta, tem que fugir da tua presença. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga: eu creio, eu vivo nessa revelação. Amém? Muito boa noite a vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. É uma alegria recebê-los.
Sinta-se em casa, esta é a casa do nosso Pai. Gostaria de dar boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela internet. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que alegria poder chegar onde você está e que a bênção do Senhor seja plena sobre a sua vida. Queria pedir um favor para o pessoal da iluminação, diminuir um pouquinho essa luz que está me incomodando e confere para ver como é que está na transmissão para não desfocar, por favor. Pode diminuir mais um pouquinho, por favor? Ainda está me incomodando. Aleluia. Glória a Deus. Põe a amarela, por favor. A quente, que está a branca. Essa bronzeia a gente. A gente chega em casa, tira a camisa, está tudo marcado. Não é? Parece que a gente trabalhou na roça o dia inteiro. Mas enfim, amados, eu estou tão feliz. Hoje tivemos uma manhã agradabilíssima. Foi assim um dia onde nós recebemos alguns dos nossos convidados e visitantes. E foi assim marcante, porque nós oferecemos um café para eles. E este café foi promovido com muito carinho pela Casa do Pão. Moisés está ali e Arlete. Vem cá, eu quero fazer uma oração por vocês e abençoá-los, porque para ofertar o que nós servimos não fica barato. E ele tem lá a sua padaria, o seu comércio, e eles têm um coração voltado para a obra, e isso é raro nos nossos dias. Tem muita gente que pode fazer e não faz. Aquele que pode menos é o que faz mais. Então eu queria fazer uma oração. Queria não, eu quero com vocês. Pode ser? Estenda as mãos para cá e diga assim: Deus, nós queremos abençoar este casal pelo coração que eles têm de abençoar a tua obra. Obrigado porque sempre eles se dispõem a semear alguma coisa. E desta vez eles patrocinaram com muito carinho este café. E queremos pedir que a tua bênção seja abundante no seu comércio, nos seus negócios, nos seus projetos, nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Para quem não sabe, o Moisés, ele é meu cunhado, a Arlete minha cunhada. Deus abençoe. Fiquem à vontade. Amém. Eu vou chamar algumas pessoas para falar a impressão que elas tiveram do café hoje de manhã. Pode ser? Queria chamar a Camila. Venha cá, Camila. Venha cá, Robert ou Andressa? Quem? Andressa? Então venha. Deixa eu chamar mais alguém que veio no café. Quem veio? Levanta a mão só para eu ver. Não é? Quem quer falar, né? Venha, Maísa? Venha. Por favor. Venham para cá, ó. Vamos ficar mais para cá, né? Isso. Eu não sei se vocês repararam, mas os homens apontam para as mulheres. E depois dizem que quem gosta de falar é as mulheres. Mas elas falam porque os maridos mandam. Ou não mandam. Muito bem, Andressa, fala da tua impressão, que você... A impressão que você teve do dia de hoje, do café. Boa noite. Bom, hoje foi tremendo, assim, inexplicável o que a gente vivenciou aqui pela manhã, o acolhimento, o carinho, a dedicação de cada um que preparou, a gente sentiu o amor através desse café. Foi assim, maravilhoso estar presente e adoramos agora poder fazer parte, dizer que somos parte da família da fé cristã. A paz, igreja. Gostaria de agradecer a todos. Desde o princípio, quando eu cheguei aqui, eu fui muito tocada por todos vocês, desde a recepção, e hoje não foi diferente.
E, meu Deus, minha família foi impactada. Desde o momento que entramos, a recepção, as músicas, enfim. Nós fomos tocados profundamente. E acredito que esse é o novo de Deus para mim e para minha família. Obrigada a todos. Saudosa amada igreja com a paz do Senhor. E também quero agradecer pelo café da manhã, que foi muito agradável, foi muito lindo, foi um momento único. Eu vim com o meu filho e até comentei, que manhã gostosa, pastor. Né? Sentimos a graça do Senhor, fizemos amizade, né? Conheci o irmão Rogério com a esposa dele na nossa mesa. E foi tudo assim muito lindo mesmo, algo dos céus diretamente para nossas vidas, para as nossas famílias. E quero somente agradecer pela comunhão, quero agradecer pelo acolhimento, agradecer por o irmão Moisés e Arlete, também o nosso irmão, esqueci o nome, Adiel, que ligou para o meu esposo avisando, né? E a gente levantou rapidinho, correndo, falou assim, não vamos perder o café da manhã com o pastor. E aqui estivemos e foi glória de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada. Deus abençoe. Paulo, senti sua falta, viu? Senti. Né, Albertinho? Aleluia. Aí sabe o que o Albertinho fez? Ele falou, vou comer por mim e pelo meu pai. Brincadeira, né, Albertinho? Brincadeira. Eu também estou muito... eu só vou concluir o que eu preciso falar, que é pelo seguinte. Estas pessoas, pelo menos na sua grande maioria, elas vieram neste mês que passou, ou que a gente está. E elas não entraram e saíram invisíveis. Eu fiz questão de ir para a porta, de entregar um convite, de conhecê-las. E a maior parte respondeu. Umas 15 não puderam vir. E isso é tão positivo, porque a gente pensa que o peixe vai pular sozinho no barco. Não vai. Então toda a igreja precisa se mobilizar para a gente ter essa acolhida gostosa, porque é tão bom ser bem recebido, ou não é? Ainda mais de barriga cheia, e de grátis, não é? Então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz também em conhecê-los. Para vocês terem uma ideia, eu conheço os 34 que vieram, pelo nome um a um, e conheço também os 15 que não puderam vir pelo nome um a um. Olha como isso é importante. Por isso que a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. E quando o pastor a chama, elas obedecem. Amém? Então, nós vamos fazer de tempo em tempo este café. E para acolher, esse é o primeiro passo para que a pessoa possa ter essa conexão que essas irmãs falaram, que é importante. Amém? Uma outra coisa, nós tivemos uma equipe que serviu, eu acho que mais de 25 pessoas, e eu tenho muito que agradecer a essa equipe maravilhosa, que faz parte desse staff, deste apoio. Eu confesso que eu não seria absolutamente nada sem vocês. Vocês têm um papel tão importante na vida da igreja que vocês não fazem conta. Por exemplo, tivemos aqui um casamento no sábado. Pedi para o Paulinho desmontar a bateria. Ele desmontou para o casamento e montou para deixar tudo certinho para o louvor. Gente, não é fácil, é desconectar, mudar de lugar, depois montar, ligar, regular. Então quero agradecer de coração ao Paulinho por essa disposição, né? Porque ele faz com muito amor, com muito carinho. Fiquei muito feliz, muito grato ao Paulinho. Depois eu falo da Joyce um pouquinho. E os irmãos que chegaram cedo,
que se dedicaram, que fizeram, como foi dito, tudo com muito amor e com muito carinho. E essa tem que ser a nossa marca, né? Quando eu percebo que alguém não tem o coração, sabe, o coração não está ali, está murmurando, reclamando, arrumando encrenca. Tem gente que não sabe lidar com equipe, tem gente que não sabe lidar com pessoas. Às vezes eu digo gentilmente para fazer outra coisa. E quando eu vejo que é complicado de lidar, eu falo, olha, só desfruta do café, vai. Vem aí só para, né? E está tudo certo. Não é? Faz outra coisa. Então, o nosso coração, o coração da igreja tem que ser assim, sabe? A Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração. Diga comigo, tudo. Não é? Porque o que é reclamação? O que é murmuração? É reclamação em voz alta e voz baixa. Então, na equipe, eu gosto de ter gente que não reclama. Então, eu fiquei muito feliz de ver vocês hoje animados. O Marcos pulando aqui, parecia que tinha 15 anos de idade. Tá onde, Marcão? Tá lá, né, Marcão? Eu ia falar que parecia uma gazela, mas gazela não fica bem. Tem outro animal bíblico em Salmos, não tem? Um cervo, não é? Mas eu fiquei feliz de ver Marcão. Posso falar uma coisa? Isso te cura e te liberta. Sabia disso? Porque às vezes a gente tem umas dores no corpo. Não sei se vocês que passaram aí dos 40, não é? Então, é isso aí, Marcão, Deus cura. E eu vi a alegria de vocês pulando, levantando placa, foi maravilhoso, tá bom? Parabéns a todos os nossos, desde o pessoal da cozinha. Eu não tenho como falar nome por nome, tá bom? Mas eu quero aqui pedir uma salva de palmas para esses irmãos queridos. Agora eu vou falar um pouquinho do casamento da Fábia, que aconteceu no sábado. E você que não veio, perdeu. E eu quero agradecer muito a quem veio prestigiar a nossa irmã querida que se casou. E ela tem um testemunho lindo, que ela vai compartilhar com vocês num culto de domingo, qualquer dia desses. E é impactante. Eu louvo a Deus pela vida da Fábia e vida do Carlos. Amém? Agora eu preciso agradecer. Eu quero agradecer muito a nossa cerimonialista, a Robeli, que mesmo sendo madrinha com o David, ela estava ali na coordenação. Então parabéns a Robeli e toda a sua equipe, né? Eu sempre brinco, mas falando sério, que é a melhor cerimonialista que Bragança tem. Então quem estiver assistindo aí, ou cultuando conosco, não é? Pode falar com a Robeli, né? Eu quero agradecer muito a Joyce. A Joyce trabalhou igual gente grande. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa menina, ela teve um desprendimento para fazer o que ela fez. Então eu quero aqui elogiar muito você também. E eu quero elogiar também, reconhecer o trabalho lindo que o Daniel e a Michele fizeram. De discipulado, de acompanhamento, de cuidado com a Fábia durante muito tempo. Então esse testemunho também é fruto desse amor que eles derramaram sobre a vida da Fábia, não é? Eu tenho que agradecer a muita gente. A Lu, ela não está aqui agora, né? Está no Ministério Infantil, mas também se desdobrou, não é? Estando aqui na retaguarda. Enfim, olha, não dá para citar nome por nome, mas é tão legal porque a gente se envolve no evento e foi desde cedo. Chegaram aqui, eu acredito que 8 horas da matina, da madrugada, e ficaram o dia inteiro aqui na igreja. Eu preciso agradecer também a Celina. A Celina, como que é o nome da sua filha? A Duda. Duda deu show também. Eu vou te falar uma coisa. Essa menina joga no meu time. Ela foi lá atrás, ela falou, pastor, vem cá. Tá do seu gosto, tá tudo simétrico. Eu falei, gente, achei uma Alberta Rogéria.
Meu Deus do céu. E ela chega e fala: pastor, o senhor pode dar uma olhadinha para ver se está tudo do seu gosto, porque dá para mudar ainda. Falei: misericórdia, não é? Olha, eu vou te falar, ela tem o meu DNA espiritual. Amém. Uma outra coisa, eu estava então reconhecendo aí o trabalho dos irmãos e das irmãs. Então, olha, quando eu não falo o seu nome, não falo o que você fez, não é porque eu não quero, mas é porque o tempo ruge, não é? E corre, e a gente precisa aproveitar o tempo. Então eu quero aqui agradecer demais todos vocês que se desdobraram para o casamento. Aqueles que foram padrinhos e madrinhas, estavam bonitos. É ou não é? Casamento é sempre gostoso, não é, gente? Como é gostoso, né? Eu perguntei para minha irmã aqui se ela queria casar de novo. Dá vontade de casar, não dá, irmã? Ó, quando eu perguntar alguma coisa, é bom não pensar muito. Não é? Mas enfim, casar e casar com o mesmo marido, com a mesma esposa, aleluia, amém? Então eu quero aqui parabenizar toda a equipe, eu tenho muito orgulho de vocês, amém? Amém? Glória a Deus. Uma vez eu fui convidado para pastorear uma igreja em outro estado. Aí me ofereceram assim uma prebenda não é salário, mas é como se fosse o sustento e manutenção pastoral. Era irrecusável. Era um valor alto. A casa estava construída do lado da igreja. Eu ia mobiliar a casa como eu quisesse. Eu ia numa concessionária escolher um carro. Eu falei: estou bem na fita. Mas eu não troco os meus filhos por nada. E não fui. E estou aqui até agora. E não me arrependo, porque é muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês fazem a gente rir e chorar. Porque crente não é gente não. Mas é tão bom aprender com vocês. Eu gostaria muito que vocês aprendessem comigo. Olha quem que está aqui, que linda. Que bom, tudo bem? Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa. Tem um irmão muito metido aqui na igreja, sabe? Eu não sei o que eu faço, porque toda semana ele ganha um campeonato. Agora foi para São Paulo, tirou o primeiro lugar lá, segundo lugar. Eu já estou profetizando, meu filho. Entendeu? Você vai ser o The Flash nas pistas. Como chama? Usain Bolt. É aquele do... Tá. Parabéns por mais um título, mais uma vitória, mais uma conquista. Amém? Marcão, ele tenta se inspirar em você, mas a idade não permite. Mas ele fica impressionado com o tempo que você faz. E nós também, não é? Assistir é muito bom. Teve um dia que eu estava lá na minha sala, e toda hora passava alguém correndo na minha sala. Eu piscava, a pessoa passava de novo. Eu piscava, a pessoa passava de novo. Eu saí lá fora. Eu falei: você está me deixando cansado. É o pisco que você está passando aqui. Você corre bem, você corre muito. Né? A pessoa deu risada e continua lá o exercício dela. Mas é uma realidade. Né? A gente precisa se exercitar, né? Sair dessa vida sedentária. Desta vida sedentária. Sério para mim, pastor, toma um monjaro. Funciona. Falou que emagrece 5 quilos não sei em quanto tempo. Mas o meu só tem que desaparecer a barriga. Se desaparecer o resto, eu fico invisível. Vai estar tudo certo, amém? É bom a gente rir um pouco, não é? É ou não é? Tá bom. Eu preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então já agradeci. Estou feliz de ver o Neném Scanferla aqui. Graças a Deus pela sua vida. Amém. Estou feliz demais porque o Gustavo e a esposa compraram um carro. Sabe o que ele escreveu? Agora eu não perco mais culto. Aleluia. Eu até me emociono, gente.
porque eu conheço a vida deles. E eu amo muito esse casal. Diogo, que alegria ter você aqui. É Diogo mesmo, né? Ótimo. Diogo, ele veio no culto sexta. Não vou falar a história do Diogo, senão a gente chora. A gente chorou na sexta-feira, né? Eu brinco às vezes que se eu contar a minha história para um charreteiro, o cavalo chora. Mas essa é uma realidade, a história dele é muito triste, é comovente. Eu vou dar assim só um spoiler rapidinho. A esposa dele falece com que idade? 41 anos, vítima de um câncer. 18 anos de casado. E uma história de amor construída desde muito cedo. Desde a escola, sabe? Uma paixão assim, linda. Tórrida. Fui longe agora, hein? Não é de vez em quando meu vocabulário salta. Então, eu fico assim, muito tocado. Ele entrou na igreja, a gente já laçou, já amarrou, já traz para perto. Hoje ele não pôde vir no café, mas o próximo ele vem. Sinta-se muito amado, viu, Diogo? Sabe por quê? O amor cura. O amor cura. Às vezes a gente não precisa falar nada. No culto de sexta, todo mundo abraçou esse menino. Você é de que cidade? Mogi das Cruzes. E está em Bragança para fazer um trabalho. E está aqui pertinho, no prédio atrás da igreja. Se tropeçar, cai aqui dentro. Então, querido, não chore não, senão a gente chora. Não é? Mas não dá para não chorar, né? Me desculpa trazer essa lembrança triste, mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que a dor pode durar a noite toda. O choro, as lágrimas, o sofrimento. Mas a alegria vai chegar com o romper da aurora, com o aparecer do sol. Amém, querido? Com o amanhecer. Eu profetizo sobre a tua vida. Que Deus ele vai curar tuas feridas. E feridas fala daquilo que a gente sofreu. Cicatrizes fala daquilo que a gente superou, venceu. Amém? É emocionante, né, gente? Eu fico tocado. Do lado da Rita Mari. Tudo bem, Mari? Muito bom. Vamos aprender a palavra? Você sabia que a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta, falando com você? Deus tem algo para falar com o seu povo nesta noite. Amém? Quando você vir à igreja, tudo bem, Fátima? Fátima gostou também, né, Fátima? Amém. Deus, Ele quer falar com o seu povo. Quando nós lemos as Escrituras, pastor Ney, querido, beijo no coração. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que um dos desejos de Deus era de conversar conosco, era de ter uma família. E não dá para Ele conversar com quem é do mundo, não dá para Ele conversar com qualquer um. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, o assunto dela é outro, não bate, não tem liga. Por quê? Porque ela não é do reino. E eu aqui não quero ser radical, eu não quero ser extremista. O que eu estou querendo dizer é que a nossa forma de ser é diferente. Porque a nossa essência deixa de ser da natureza caída e passa a ser a natureza de Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus, a essência de Deus. E quando a gente tem uma experiência real com Deus, a nossa mente muda. A Bíblia fala
da restauração da nossa mente, da nossa alma. Os nossos desejos são outros. Antigamente, nós éramos desandados, andávamos errantes, sem direção, perdidos, alienados. Mas de repente encontramos Jesus, ou melhor, Jesus nos encontrou. Porque Jesus não estava perdido, quem estava perdido era nós. Então, na verdade, Jesus nos encontrou. E Ele nos chamou para junto. E nós dissemos sim à sua declaração de amor. Quando Jesus morre no nosso lugar, quando Jesus morre a nossa morte naquela cruz, foi uma declaração de amor, descrita na Bíblia, no versículo mais recitado do mundo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Nós fomos atraídos pelo seu tão grande amor. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Porque para fazer o que a gente fazia, para falar o que a gente falava, para pensar o que a gente pensava, a gente não era aliado de Deus. Nós éramos inimigos, opositores do reino. Nós estávamos perdidos no charco, no lodo, no lamaçal de pecado. Nós não tínhamos limites. Nós fazíamos tudo errado e um pouco mais. Nós éramos atrevidos. Por isso que eu falo que nós precisamos ter um atrevimento santo para buscar a Deus, porque quando nós éramos no mundo, como diz Iracema no capítulo 4, versículo 2, nós éramos da pá virada. Eu não sei o que significa, mas eu tenho uma ideia. Nós éramos da pá virada. Amados, como que o pecado nos atraía? Como que os maus caminhos nos chamavam? Nós tínhamos prazer de fazer tudo aquilo que a carne pedia. Mas quando a gente vem para Jesus, a gente diz assim: eu quero Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Melhorou. Melhorou. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora. Eu não sei se você vive isso, mas quando eu voltei para Jesus, eu dizia que eu queria isso, sabe? O Espírito Santo, Ele me compungia, Ele me convencia, Ele me quebrantava. E eu me sentia tão mal quando eu tropeçava, quando eu caía. Aí um dia eu li que o justo cairá e se levantará por 7 vezes e não ficará prostrado. Nós fomos justificados por Cristo. Nós caímos, tropeçamos, mas não ficamos prostrados, entendeu, Will? Aleluia! Como é bom você deixar o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo te conduzir, te dirigir, te governar, te dominar. Eu acho que é um desastre o crente dizer que é crente sem o Espírito Santo. Deixa eu te falar, não dá para ser crente sem o Espírito Santo. Não dá.
Não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, e a glória de Deus, a presença de Deus saiu de dentro do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, foi para morar, habitar, residir dentro de nós. Sabe, eu também me sentia vazio, infeliz, muito preocupado com as coisas, ansioso, deprimido. Amados, eu também já curti uma depressão. E não foi uma depressãozinha assim, não. Eu também pensei de morrer. Morrer. Como diz o Tiririca. Morrer. Até o profeta Elias pensou, eu não é. Me mata! Eu acho que quando a gente faz esse tipo de oração, Deus ri. Ele falou, ele nem sabe o que eu tenho para ele ainda. Ainda ele vai consagrar mais, separar mais 2 reis. Ainda ele vai ungir o seu sucessor. Eu vou cuidar dele, vou mandar uns corvos, levar pão e carne para ele. Colocou ele lá, do ladinho do ribeiro de Querite, para ele beber água. Olha como é que Deus é. Enquanto Deus queria que ele ficasse ali, tinha água. Quando Deus queria mudar ele de lugar, secou o rio. Ele viu tantas coisas acontecendo. Depois ele ficou com medo de uma ameaça de uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Imagina. Ela falou, amanhã nesse horário, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas e sacerdotes. Aí ele fugiu. Deus tinha acabado de se manifestar no Monte Carmelo, exterminado todo mundo, acabou com a festa de Baal. Imagina todo mundo reunido, trio elétrico, organização, não é? Verbo da prefeitura, o negócio estava pegando fogo. Aí Deus chega lá e acaba com tudo. Matou todo mundo. Exterminou todo mundo. Em vez dele falar para ela, diz para Jezabel o seguinte: que eu sei o Deus que eu sirvo. E que as ameaças dela não me amedrontam. Porque Deus me guarda, me protege, me livra. Não. A Jezabel, se quisesse matar, ele não tinha mandado um mensageiro para botar medo no coração dele, tinha mandado um jagunço, já matava na hora. Eu não é? Acabava com a vida dele ali. Batia a palma, ele saía, pois não, ele deixou pi, pá! Morreu. Não, falou que é da Shopee, ou não é? Você pega, tem encomenda da vizinha, pensa que eu não sei? Se arrependa. Senão você vai para o inferno. Estou vendo a Elaine ali, Miguel. Beijo para vocês. Então, gente, o Espírito Santo saiu de dentro do templo. E a cortina não era uma folha de papel. A Bíblia fala que era grossa, na medida de um punho. Então, imagine vocês, por que não se rasgou de baixo para cima? Foi do alto a baixo. A religião tenta nos religar a Deus, é a tentativa de baixo para cima. Mas ali foi Deus, do alto, rasgando o véu, para morar em mim, para morar em você. Por isso não tem sentido ser um crente vazio. Quando eu aprendi isso, eu gostava de ser como você é. Eu também dizia assim, ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Fica sem pagar as contas para você ver, teu telefone não vai parar de tocar. Você nunca mais vai ter depressão. Você vai dizer, nossa, eu sou muito requisitado. Eu nunca vi a mesma cobrança 30 vezes no dia. É coisa do Satanás.
Eu acho que ele que está lá na central de cobrança. Atormenta, atormenta, atormenta. É terrível, gente. Aí eu também tenho a depressão leve, patológica, crônica, aguda. A minha era terrível. Só que a gente nunca fala para ninguém, a pessoa pensa que a gente está bem, não é? Graças a Deus, isso quando eu tinha meus 20 anos. 19 anos. Agora eu já estou com 58. Eu gosto quando vocês dizem, nossa pastor, não parece. Para de mentira, tem algumas pessoas aí que falam, está parecendo já. Falei, tá bom, obrigado. Pela parte que me toca. Agora, nem o creminho com colágeno à base de elastina resolve. Tem minha irmã que falou, pastor, põe botox na testa. Eu falei, vai cuidar da sua vida, irmão. Nossa, eu falei, ô pastor, tem que cuidar do bigode chinês. Eu falei, nem barba eu tenho, irmã. O senhor está derretendo a sua face. Eu falei, misericórdia. Elogiar, ninguém elogia a gente, é ou não é? Você está bem, você está legal, entendeu? Não, as pessoas querem acabar com a gente, é ou não é? Ó, seja diferente, aprenda a elogiar as pessoas sem ser demagogo. Aprenda, sabe, algo natural. Aprenda a elogiar. Aprenda. Porque para criticar nós somos muito bons. Aí você fala, pastor, por que eu não tenho experiência com o Espírito Santo? Por quê? Por causa da boca. Fala muito. E a boca rouba a tua unção. A boca rouba a tua cura. A boca rouba a tua prosperidade. A boca rouba a tua bênção. Sabe por quê? Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando me critica porque está com inveja, toma cuidado com o que você fala. Porque as suas palavras, na verdade, é resultado do que você pensa e do que você sente. Aí você fala, aí você comunica, aí você externa, aí você põe para fora. Está entendendo isso? Então é muito importante você ter essa compreensão. Está entendendo? Porque às vezes, uma vez eu li que o Espírito Santo é como se fosse uma pomba. Quando você assusta uma pomba, ela voa, ela dificilmente volta para aquele lugar. Então a gente precisa compreender que o Espírito Santo, ele é sensível. Dá para você entender isso? Que o Espírito Santo é sensível? Então eu preciso ter sensibilidade, pedir para o Espírito Santo me dar sensibilidade, porque eu quero atrair o Espírito Santo. Então antes, eu li a Bíblia sem o Espírito Santo. Tem uma diferença, sabia? De ler a Bíblia com o Espírito Santo e de ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, é informação. Quando você lê a Bíblia com o Espírito Santo, você adquire conhecimento. Por quê? Porque a informação não leva você à prática, mas o conhecimento leva você à prática. Você precisa entender o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 22. Não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, o Evangelho, quando eu falar o capítulo e o versículo, se vocês puderem colocar, é legal. Imagine vocês que nós somos espectadores, a gente chega para assistir um culto. A gente não chega para entregar o nosso culto. A gente não chega aqui de coração aberto para dizer assim, fala que o teu servo ouve. E tem gente que sai do culto, parece que aquele culto não foi de Deus, porque falou alguma coisa que contrariou a sua pessoa, mexeu com o seu ego. Aí a pessoa, ela não quer mudar. Então ela diz, não gostei do culto, não gostei da palavra, eu senti que foi para mim.
Amados, glória a Deus quando Deus fala, especialmente para nós. Deus quer nos livrar do inferno, Deus quer mudar a nossa vida. Então, eu também já fui feridinha. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero crescer. Aí o irmão chegava um dia, eu lembro que o pastor pregou sobre o madeiro verde. Mas bateu na igreja. Eu estava com Paulo. A pregação do madeiro verde. Mas detonou. E todo mundo chorando, foi para nós. Eu falei, glória a Deus que foi para nós. Temos que mudar. Temos que ser diferentes. Dói. Diga, crescer dói. Agora, por que você não quer crescer? Olha só. Imagina, a pessoa tem 15 anos de crente, ela está no berçário ainda. Pastor, não me liga. Pastor, não me manda mensagem. E quando eu mudo, infeliz, mando para você, não visualiza. Não dá, eu falo, será que está vivo? Será que foi arrebatado? Porque não responde. Teve um que falou, pastor, não manda mensagem para mim. Quando ele abriu, eu falei, abre aí, abençoado. Quando ele abriu, falou, nossa, pastor, eu nem vi que o senhor, olha, o senhor manda mesmo. Presta atenção. Sabe, uma das estratégias do diabo para você não crescer é te ferir. Quem é ferido, reclama. Você viu uma pessoa reclamando, é porque ela foi ferida. E quem aceita ser ferido não cresce. Então transforma esta ferida numa lição. Diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. O que o Senhor quer ensinar para mim? Você acha que Deus sempre ensina delicadamente? Você sabia que nós aprendemos de duas formas? É a didática de Deus. Aprendemos ou pela dor, ou pelo constrangimento. Escolhe. Quando a gente trava o coração, quando a gente endurece o coração, se o coração for como barro, ele modela. Ele modela. Agora, quando o coração é duro, igual paralelepípedo, é na picareta. Pastor, estou sofrendo, eu estou na prova, eu estou na lida, eu estou no deserto. Aí eu, como pastor, eu vou tentar conhecer o seu coração. Se o coração for moldável, ensinável e flexível, ele vai aprender as lições. Aí vem o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa entender o que a Bíblia fala. O meu povo sofre, perece, é destruído, porque falta conhecimento. Nós precisamos aprender todos os dias. Preste atenção. Quando eu passo por alguma coisa que trata o meu coração, eu não vou dizer machuca. Porque a verdade é que Deus, Ele espreme a bisnaga para ver o que tem dentro. Lembra de um tubo de pasta de dente. A gente aperta para sair o creme dental. Da Amway. Vem fazer uma propaganda para Claudete, porque ela me deu aquele sprayzinho anti-bafo, anti-jejum, né? Eu falei do jejum, falei, gente, eu não quero nem abraçar os irmãos. Quando eu estou em jejum de 3 dias, eu fico assim, vou falar. Longe. E a pessoa quer se aproximar, ela fica assim, ó. Fala, não se aproxima, irmã, senão você vai cair no poder. Aí a Claudete me deu o sprayzinho ungido do Monte Horebe. Eu brinco assim, uma irmã fala, viu, pastor, eu quero um desse aí, ungido do Monte Horebe. Veio de Israel. É brincadeira. Então, nós precisamos aprender. Agora imagina, nós estamos dentro de uma igreja, gente. Eu não sei quanto tempo. Já pensou? Eu quero que você se imagine entrando na igreja de cueiro, de fralda. Imagina você entrando de fralda.
As mulheres podem entrar com mijãozinho, calça plástica. Ué, 3 anos de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente. Ué. Olha só, já era para você estar visitando, já era para você estar cuidando de alguém, já era para você estar discipulando, já era para você estar frutificando, mas o diabo, ele quer te confundir, ele quer roubar de você o teu chamado, o teu ministério, ele quer paralisar você no uso dos dons do Espírito. Aí quando você entende o que a palavra diz, lembra-te de onde caíste. Quando foi que eu fiquei desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa? Lembra-te de onde caíste. Você vai ter que fazer aí uma retrospectiva. Você vai ter que procurar aonde foi. Qual o motivo da tua queda? Que palavra que você ouviu? Quem o diabo usou? Por que que você desistiu de ser uma bênção nas mãos de Deus? Para ser uma vítima capaz, um lambe-feridas? Aí você vai entender a palavra. Lembra-te de onde caíste. Eu tive que fazer, gente, muitas vezes, essa volta ao passado. Porque a gente fica preso no tempo. Imagine, nós temos um conhecido da gente, que convive conosco, que foi preso 2 vezes por tráfico de drogas. Pegou 7 anos de cadeia. Eles não gostam de falar cadeia, eles falam cárcere, é mais romântico. Imagina que ele foi condenado e ele vai para o sistema prisional. A vida dele paralisa ali, sabia? Todos os dias vão ser a mesma coisa. Porque eles estão presos, encarcerados, detidos. E eles vão ficar confinados por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, depende da sentença do juiz. É isso que acontece com a gente, quando permitimos que o diabo nos roube da presença de Deus, porque é isso que ele quer. Presta atenção, ele não quer tirar de você o carro, a casa, o emprego, a promoção, o dinheiro. Ele sabe que se tocar aí vai mexer com você. Você vai desestabilizar, vai desorganizar. Mas o que ele quer de verdade é te tirar da presença de Deus. Porque você vai questionar. Porque Deus não fez nada. Porque Deus não me socorreu. Porque Deus não estendeu a mão. Porque Deus não abriu uma porta. Porque Deus não fez o que eu estava esperando que Ele fizesse. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes a gente busca na Bíblia uma resposta. Mas a Bíblia não é um livro de explicação. A Bíblia é um livro de testemunho. Você tem um testemunho poderoso para compartilhar. Pelos caminhos que você passou. Pelas tuas vitórias e pelas tuas superações. Eu quero te falar. Deus está te forjando e vai te tornar ainda mais forte. Nós costumamos orar e dizer assim: Deus, tira do meu caminho, me livra, resolve. Ao invés de orarmos e dizer assim: Deus, me dá ombros mais fortes. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me segue. Então nada pode tirar você da presença de Deus. É isso que o diabo quer, tirar você da presença dele. Aí você fica muito raivoso, irado, chateado, aborrecido, magoado, ressentido, porque não saiu exatamente do jeito que nós queríamos que saísse.
Deixa eu te falar um negócio. Eu quero que você marque esta frase. Toda escolha tem um propósito e uma consequência. Toda escolha tem um propósito e uma consequência. Sabe? A gente precisa, nos momentos mais difíceis da nossa vida, dizer assim: Senhor, não levantarei a minha voz contra ti, não blasfemarei, nada do que está acontecendo vai roubar do meu coração a minha fé, porque ela é intocável, porque ela é intocável. Adiel, venha cá. Por aqui, filha, é mais rápido. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Oh. Fica aqui, Adiel. Vamos ficar de pé um pouquinho. Oh. O Espírito Santo está aqui. Pega outro microfone lá. O Espírito Santo está aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. A palavra diz: lembra-te onde caíste. Arrependa-te. 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 Sai deste lugar.
Este não é o lugar feito para você. Sai do teu passado. Perdoa quem te machucou, quem falou alguma coisa contra você. Perdoa, libera, abençoa aqueles que são arautos da derrota, aqueles que te apedrejam, aqueles que convivem com você e andam com cravos e martelo no bolso para te crucificar todos os dias. Limpa o teu coração hoje. Aumenta a tua unção. Aumenta a presença de Deus na tua vida. Permita que algo de sobrenatural aconteça nesta noite. Que grilhões, que correntes, que amarras sejam quebradas. Que as amordaças saiam da sua boca. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que está tapando a tua visão seja tirado. Você vai sair daqui hoje liberto. A tua cura começa no teu coração. Não começa com a mudança da esposa, do marido, dos filhos, do sogro, da sogra, do vizinho, daquele parente lá no trabalho. Não, a tua cura começa no teu coração. Deus vai te empoderar nesta noite. Deus vai te fortalecer. Você vai sair daqui hoje cheio da presença, cheio da glória, cheio da unção, em nome de Jesus. Aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Ney, vem cá. Ney, faz a segunda aqui. Chama o Ney. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pega o tom. Aleluia. endireitando as veredas. E cada vez mais diminuir. Aê! Porque importa que Ele cresça, E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tem gente que não entende aquilo que a gente canta. Preste atenção. Tudo que a gente tem não é nosso. Tudo que a gente tem não nos pertence. Então nós estamos entregando para Ele aquilo que é dele. Nós somos apenas mordomos. Nós estamos apenas usufruindo. E quando nós devolvemos para Ele tudo, Ele nos dá muito mais. Refrão, vai! Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
consigo a sua recompensa nele. A igreja. Lindo. Perdendo tudo por amor e com alegria. Aleluia. Dono dos meus dias. Oh. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Os homens cantam, as mulheres glorificam. A igreja. Só os homens. As mulheres glorificam. Oh! Agora as mulheres cantam e os homens glorificam. Lindo. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Ele está aqui. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Não espere a vontade aparecer, volte às primeiras obras. Não espere o desejo aparecer, volte às primeiras obras, se apresente. Você já foi alistado neste exército. Se ofereça, se entregue. Tudo que Deus quer de você não é material, é você. É você. É por isso que você está aqui nesta noite. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilia, pede perdão, volta para a casa do Pai, da onde você nunca deveria ter saído. Você que não entregou a vida para Jesus ainda, entregue nesta noite. Diga: eu quero entregar a minha vida para Ti, Jesus. Oh! Vai lá. Oh! Oh! Oh, recalabasto, requei calanas, teribala bahasa. Oh, recandere balaço, chequei calanaço. Eu comecei o culto hoje dizendo: abre a boca, deixa o leão rugir através de você. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta.
maior do que o Deus que você serve. Hoje é dia de libertação, de cura, de milagre, de vitória, de conquista, de restituição, de salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Rasga o teu coração, diga assim: hoje eu vou sair daqui diferente. Diga para Deus: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim hoje. Não é para amanhã, não é para depois, não é para outro dia. Um dia Michele pregou e disse: o nome de Deus é já. Oh. Começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Oh, esse ambiente pode mudar. Esse ambiente pode mudar. Esse ambiente pode mudar. Manifesta, Senhor, a tua presença, a tua glória. Oh, que a tua unção desça neste lugar. Senhor, que caia por terra toda a nossa carnalidade. Que caia por terra, Senhor, todo impedimento que interfere no nosso louvor e na nossa adoração, que interfere no altar. Pode ser, Senhor, pensamentos, sentimentos, palavras, comentários, críticas. Não importa o que seja, nada pode impedir o manifestar da tua unção neste altar. Senhor, que deste altar alcance a tua igreja. Oh, relamanaiasa, shekei kalamanaso. Libera! Abre a boca e ora. Nem maldição, nem sentença, nem condenação sobre a vida dos filhos e filhas de Deus. Ouvi a voz como de muitas águas. É a oração do Espírito Santo fluindo através de nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não seja passivo nesta hora. Fala com Deus, diga: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presente neste culto. Fala como Moisés: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Faz como Jacó: eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Move-te, Espírito Santo. Que a tua nuvem baixe neste lugar. Move, Espírito Santo. Move, Espírito Santo. Move-te, ó Espírito Santo. Move-te, ó Espírito Santo. Diga assim: eu recebo, Senhor, a minha cura,
minha libertação, a minha restauração, o meu milagre. Diga: tua presença me cura, me sara, me liberta, me restaura. Aleluia, aleluia, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A Bíblia diz: levante mãos santas. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Lindo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha grandioso és tu, grandioso és tu. Eu estou até tirando o óculos que eu não estou. Oh, aleluia. Preste atenção. Eu sei que alguns não entendem o que acontece. E fica só vendo. É normal.
eu também ficava assim. O que será que está acontecendo? Até um dia que eu disse: Senhor, eu quero, preciso, desejo sentir essa presença. A minha oração é para que toda a igreja possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Se você sai daqui outra pessoa, a sua semana é outra semana, o teu trabalho é outro trabalho, a tua casa é outra casa, tudo é diferente, tudo muda. Quando o Espírito Santo nos toma, nos toca e nos leva para a presença do Pai. A Bíblia diz que Ele é o Paráclito, é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, é aquele que nos dá a mão e nos leva. As tuas orações todos os dias, diga: Deus, eu quero ter sede, eu quero ter fome de Ti. Enquanto você tiver sede e fome pelas coisas do mundo, você não vai desfrutar da glória deste momento. É tão precioso, irmãos. Preste atenção, o que de mais precioso nós temos nesta vida não está numa conta bancária, não está numa aplicação, não está no investimento, não é o nosso patrimônio, a nossa casa, o nosso carro. A gente diz: a nossa família é tudo. Amados, nós estamos falando da presença do nosso Deus. É maior que tudo. É maior que tudo. E se o inimigo descobrir que você aprendeu esse segredo hoje, aconteça o que aconteça, você não sai da presença dele, vai para o quarto. Presta atenção, antigamente a gente dizia assim: Deus me derruba. Agora a gente diz: se Deus não me derrubar, eu me jogo. Eu quero, eu preciso. Aí você vai ver a manifestação dele lá na sua casa. Will, você não está sozinho. Vem aqui na frente. Oh, fique aí. Feche os olhos. Você não está sozinho, meu filho. Você muitas vezes está dentro daquela casa achando que está só. Não está no mundo aquilo que Deus tem para você. Não se deixe embriagar pelo que o diabo quer te oferecer. A mesa está posta e o que Deus tem para você é outra coisa. Conserva o teu coração, anda na presença dEle. Por que você chora sozinho? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? O Senhor é aquele que te consola e te fortalece. Levanta as tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vem sobre ele. Toca, Jesus. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Jesus. Toca. Toca. Mais da tua unção, Senhor. Mais da tua presença. Eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, pode sentar. Por mim eu fazia uma vigília de domingo para segunda, mas eu sei que eu não posso, e nem você. Mas o culto continua, amém? Nada vai poder emudecer o leão da tribo de Judá que está dentro de mim, dentro de você. Quando acontecer alguma coisa, é só o leão rugir. Eu não sei se você já viu um leão rugir. Eu já vi muito de perto. Eu fui no zoológico e levei um susto. Como o rugido daquele leão é ouvido longe, em quarteirões. Tanto é que ele é chamado de o rei da selva. Preste atenção. Se você aprender, quando o leão rugir através de você, não tem problema, dificuldade, luta, oposição, injustiça, ameaça, perseguição, doença, enfermidade, dor, sofrimento, nenhuma malignidade. Hoje você sai daqui outra pessoa em nome de Jesus.
Amém? Vamos entregar a nossa oferta. Deus, eu acredito que o Senhor tem nos abençoado tanto. Você que orou, pediu um milagre, Deus fez este milagre na sua vida. Honre a Deus hoje. Abençoe a obra de Deus hoje. Invista no reino. Cuida desta obra. Você que não pode, você que não tem condições, ou até você que não quer. Porque a maior parte das pessoas, elas dizem, eu não tenho. Não é porque a gente não tem, a gente não quer. Porque quando a gente é convencido pelo Espírito Santo, aquela semente vai gerar um milagre. Diga, a semente que Deus coloca na minha mão vai gerar um grande milagre na minha vida. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Eu lembro quando eu dizia, Deus, eu não tenho. E Deus me fez dar daquilo que eu dizia que não tinha. E Ele começou a multiplicar, e Ele começou a fazer aquilo que foi sobrenatural. Amém? Você pode fazer através do Pix. O Pix a gente não paga taxa. A maquininha a gente paga uma taxa mais alta. O Satanás engole. Você pode fazer através do envelope, através do seu dinheiro. Mas eu quero te falar uma coisa. Nada é nosso, tudo é dele. E quando nós entregamos, Ele vê, Ele enxerga. Como que Ele sabia que Ananias e Safira não tinham sido fiéis? Que Ele vê, Ele enxerga. Como que Jesus sabia que a viúva pobre entregou aquilo que ela não podia? Porque Ele estava lá observando. É uma lição para nós. E você que de repente não tem mesmo, você diz, eu não tenho. Você vai orar e fazer a oração que um dia eu fiz. Sabe por quê? O dono de todo ouro e de toda prata colocará na tua mão ouro e prata. Isso significa recursos. E Ele é fonte, não é reservatório. E a bênção será interminável na sua vida, será incontável na sua vida. Porque Ele não é homem para se arrepender. Ele cumpre sua palavra. Diga, tem promessa para a minha vida. E por detrás de cada oferta está a nossa gratidão. Por detrás da nossa oferta está o nosso reconhecimento. Por detrás da nossa oferta está o nosso amor. Nós não fazemos por interesse, por barganha, por comércio. Nós fazemos porque nós amamos, somos gratos e reconhecemos, amém? Eu quero te falar algo. Como profeta de Deus, a Bíblia diz que quando você acredita no profeta que Deus te deu, você vai prosperar. Eu creio, em nome de Jesus, que a tua história vai mudar. E mudar para melhor. Os melhores anos da tua vida estão por vir. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos entregar nossa oferta. De milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele Põe a letra. faz. A letra. A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
Você sabia que muitas vezes a gente não recebe porque não acredita? Aí você diz: Espírito Santo, me ajuda na minha falta de fé. Agora pode ser um ataque do diabo também. E se é um ataque do diabo, ele já está derrotado em nome de Jesus. Diga: eu nasci para prosperar. Diga: toda a história familiar da minha geração não tem poder sobre mim. Eu vivo a bênção. Amém. Pai, nós oramos e abençoamos a tua igreja, os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Pai, nós não queremos nunca constranger ninguém, nós não queremos ser apelativos, mas nós sabemos que o Senhor está levantando aqui um povo próspero, um povo abençoado, um povo que vai fazer muito pela tua obra, um povo que vai semear muito no teu reino, um povo que vai ser coluna forte neste lugar. E quanto mais eles entregarem, mais abençoados, mais prósperos, mais abundantes, mais abençoados eles serão em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Diga graças a Deus. Amém? Vamos embora para casa. Olha aí para quem está ao teu lado, diga: hoje eu vou jantar na sua casa. Sobrou a carcaça do frango. Deus abençoe. Uma semana de vitória. Vão na paz.